Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz e na sua bondade. Um jovem jardineiro, desejoso de construir um belo jardim por suas próprias mãos, recebeu de um rico senhor de terras uma gleba justamente para esse mistério. Animado que estava, começou então a colocar as mãos em tarefa. Cuidou da terra, adubou-a, irrigou-a de forma adequada e começou a lançar nela as melhores sementes. Sementes essas que começaram a florescer de modo muito satisfatório, produzindo, portanto, flores muito viçosas e muito belas. O jovem jardineiro, depois de algum tempo, começou a ficar radiante com tamanha produção, com tamanha capacidade de produzir aquelas flores tão excepcionais, multicor, de uma policromia fantástica. Porém, gradativamente começou a notar algo estranho no seu jardim. Ele notou que, junto com o crescimento das flores, ervas daninhas também começaram a brotar, entremeando o caule daquelas flores, de alguma forma sufocando-as, matando-as. Ele notou que várias flores começavam a morrer, a se desintegrar, a perecer, sufocadas pelas ervas daninhas que extraíam todos os nutrientes que lhe eram peculiares. O jardineiro ficou então muito preocupado e tomou algumas medidas para sanar aquele problema. Diariamente, ele circulava pelo jardim e tentava arrancar, extrair aquelas ervas daninhas que ficavam ao redor das belas flores que havia plantado, que havia semeado. Mas não funcionou. Cada vez que ele extraía as ervas daninhas, as flores, muitas delas, também vinham em conjunto. Também eram arrancadas do solo junto com aquelas ervas que ele puxava. O que aconteceu? Ele foi tomado de uma ira muito intensa e pensou: como essas ervas daninhas podem prejudicar o meu jardim? Eu estou fazendo todo o possível, adotando todas as medidas para que o meu jardim seja belo diante do meu Senhor, para que quando ele chegue, observe o jardim de forma magnífica, esplendorosa, exatamente como eu desejo apresentar-lhe. Como isso pode acontecer? E essa raiva de que ele foi tomado fez com que ele invadisse o terreno com mais intensidade, com mais hostilidade, dirigindo-se para aquelas ervas e arrancando-as violentamente. E quanto mais ele fazia isso, mais as flores que ele havia produzido eram arrancadas em conjunto, de modo que ele começou a perceber grandes falhas no jardim que ele havia constituído com tanto carinho, com tanto amor. Pouco a pouco, ele começou a se entristecer com a obra que havia realizado. Começou a ficar amargurado, triste, recolhido, ensimesmado na sua própria dor de se sentir alguém em estado de fracasso para cuidar daquele jardim que lhe fora confiado.
O que ele fez então? Adotou uma outra estratégia para modificar a condição do seu jardim, que já estava com um aspecto de deterioração. Ele sabia que numa cidade próxima onde ele se encontrava, havia uma loja que vendia flores artificiais. Flores artificiais extremamente semelhantes àquelas autênticas que ele havia semeado, havia plantado. Então ele correu até aquela cidade próxima e ali comprou inúmeras flores artificiais, trazendo-as para o seu jardim, porque pensou: já que não dou conta de cuidar com autenticidade do meu jardim, e certamente a paisagem que eu constituí nesse momento não será a contento para o meu Senhor quando ele chegar, tentarei mascarar o meu jardim de uma beleza fictícia, de uma beleza completamente marginalizada. Pelo menos ele não ficará triste. Poderá ver o jardim com algum nível de beleza conforme desejou de que ele se constituísse. Então começou a fincar no solo, no lugar daquelas flores autênticas que estavam morrendo pelas ervas daninhas, flores artificiais, muito parecidas com aquelas que ele havia plantado antes. Fincou várias flores e o jardim tomou uma nova paisagem, um novo aspecto, mais belo, mais a contento daquilo que ele realmente esperava que acontecesse. Porém, ele sabia que aquele jardim não era real, que aquele jardim era um jardim imaginário, falseado por flores artificiais que não condiziam em nada com os objetivos primários que ele gostaria que se estabelecessem naquele solo que ele recebeu. Em dado momento, passado algum tempo, mesmo as flores artificiais ficaram tomadas por ervas daninhas. E ele então, definitivamente, vendo o jardim assolado por aquelas ervas que tomavam conta das flores naturais, das flores artificiais, de tudo que com o seu esforço ele havia realizado com tanto amor, com tanta atenção, com tanto suor, ele, naquele dado momento, desenvolveu um profundo estado de desesperança. Sentou-se em uma pedra, à distância, observando todo o jardim causticado pelas ervas daninhas, pelo descuidado e pelo sol ardente. As flores naturais morrendo, as flores artificiais totalmente emaranhadas naquelas ervas daninhas que estavam crescendo de forma considerável, muito mais do que todas as flores que ele havia plantado. Ele sentou em um canto, totalmente desolado, olhando aquelas ervas, olhando aquelas flores destruídas, olhando, por fim, o seu jardim completamente distorcido, diluído em beleza, pela destruição das ervas que ali se encontravam. De repente, passado alguns minutos, enquanto ele sentado observava com profunda mágoa e tristeza o seu jardim completamente deteriorado, um sábio muito idoso passou
por aquela região. Olhou aquele jovem sentado, entristecido, com lágrimas nos olhos, e notou que diante dele estava um vasto jardim muito comprometido. O sábio parou, sentou ao seu lado e disse para ele: meu jovem, por que estás tão triste? O que é que está acontecendo? O jovem então narrou a sua trajetória existencial naquele jardim. Conversou com o sábio dizendo que houvera desejado um grande jardim para cuidar. Esse era o seu grande sonho, mas não atingiu o objetivo. A gleba lhe foi dada, o terreno realmente lhe foi ofertado. Entretanto, ele não conseguiu atender aos ditames do seu senhor, o dono daquelas terras. Porque ele plantou flores que se produziram viçosas, que cresceram belas, policromáticas. Entretanto, sem que ele percebesse, ervas daninhas começaram também a crescer no jardim. Ele não as havia notado, mas quando percebeu, elas já estavam tomando conta das flores naturais, retirando os nutrientes da terra que eram dessas flores. E elas começaram a morrer. E ele não sabia o que fazer. Ele não sabia como lidar com aquelas ervas daninhas. Então, ele adotou a primeira medida que lhe foi mais óbvia: arrancar aquelas ervas, puxá-las com violência do solo. Mas quando ele fez isso, as flores começaram a sair também, a serem arrancadas da mesma forma, e o jardim ficar apenas com buracos ali, sem as flores que ele havia plantado. Então, ele parou, pensou melhor, e no seu grande nível de frustração por não conseguir salvar as suas rosas, pensou: o meu Senhor terá vergonha de mim. Então eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu pensei? Colocar aqui flores artificiais, pelo menos para mascarar o jardim e não deixá-lo tão feio, tão destruído, tão apagado como se encontrava. Então, eu comprei algumas flores artificiais e plantei-as ali. Mas as ervas daninhas, da mesma maneira, tomaram conta dela. Da mesma forma, destruíram aquelas flores naturais que eu havia produzido e também conseguiram envolver, massacrar de alguma forma aquelas flores artificiais que eu havia plantado ali. Nenhuma das minhas estratégias funcionou. Nem atingir as ervas de forma violenta, nem mascarar a sua presença. Então, aí está o meu jardim, como você está vendo. Destruído, apagado, deteriorado, sem vida. E eu perdi a esperança de poder salvá-lo. O sábio, ouvindo atentamente aquela apresentação do jardim pelo jovem, voltou-se para ele e disse: eu também já fui como estás sendo. Já fui jovem, já tive um belo jardim para cuidar. Um certo senhor de terras, muito rico, deu-me um pedaço de chão para lavrar e produzir. E eu, como tu, jovem e imaturo que era, desejei plantar as melhores flores naquele jardim que me foi dado para cuidar. E eu o fiz, lancei as sementes, adubei, irriguei, permiti que a chuva tocasse o chão e vi aquelas flores magníficas, radiosas, saindo do solo
como pequenos caules, e logo mais, belas pétalas diante de mim, num vasto solo, apareceram. E eu fui tomado de uma imensa felicidade que nunca experimentei antes. Repentinamente, também notei que algumas ervas daninhas começaram a crescer naquele jardim e tomar conta das flores naturais que eu havia plantado. Sufocaram-na, mataram-na, e eu, odiando as ervas, com uma raiva interior que nem eu mesmo podia medir a intensidade, parti para cima delas, arrancando-as, tirando-as do solo com veemência, com força, com brutalidade. E percebi que quando eu fazia isso, ervas daninhas saíam, mas as flores naturais também. E o meu solo ficava com buracos vazios daquela beleza que eu havia plantado. Então, frustrado com aquela situação, vendo que aquela estratégia semelhante à tua não funcionou, fui e coloquei flores artificiais para mascarar aquela condição deletéria em que se encontrava o meu jardim que eu tanto amava. Mas também não funcionou essa estratégia, semelhante à tua. Ervas daninhas sufocaram as flores artificiais, emaranharam-se nelas, tornaram-as completamente tortuosas, deixando o meu jardim tão feio como nunca vi. Até em um momento em que eu desisti de cuidar dele. Sentei-me também como tu, ao largo, vendo o jardim como estava, amplamente deteriorado. E a minha tristeza foi tanta que comecei a chorar, quando repentinamente vi ao meu lado um homem muito idoso e me disse: a sua estratégia não está funcionando. Você está equivocado, totalmente equivocado naquilo que está fazendo. O adequado não é agredir as ervas, como também não é mascarar a sua existência. A conduta adequada que funcionará para você salvar o seu jardim é amar as ervas. Ame as ervas daninhas do seu jardim. Retire-as com muito cuidado, respeitando-as na sua essência. Vá retirando-as, mas quando retirá-las, não as lance fora. Aproveite-as, leve-as para um lugar específico, macere essas ervas daninhas, unte-as com algum tipo de veículo aquoso, forme um humus e devolva-as ao seu jardim para adubá-lo, para que ele possa se nutrir também dos elementos primordiais, do alicerce fundamental dessas ervas. Elas são úteis, elas não são inimigas. Você as está tornando inimigas, e elas não são. Elas são elementos primordiais, o alicerce constituinte também do seu jardim. Não as despreze, ame-as, e você verá que o seu jardim florescerá. Assim também eu fiz, conforme ele me orientou. Tirei as ervas com muito cuidado, amando-as, não as desprezando, disparando petardos mentais violentos, emoções rudes sobre elas. Não, eu as tirei com muito cuidado, com muito zelo. Levei-as para um lugar específico, como ele havia orientado. Cuidei delas, preparei-as
untei-as. E aí elas vieram como humus, umedecido. Coloquei de volta e adubei o solo e vi que quando fiz isso, utilizando-as da forma amorosa como eu fiz, meu jardim começou a florescer. Tudo começou a mudar. As flores naturais começaram a vibrar estuantes, nascer de novo. E eu pude ver o meu solo enriquecido da policromia de flores magníficas que eu consegui lançar ao solo como minúsculas sementes inicialmente e depois como radiantes pétalas banhadas ao sol. E o meu jardim ficou belo, ficou essencialmente bonito, radiante, e eu pude entregá-lo ao meu Senhor exatamente como eu desejei. Faça o mesmo e você verá que o que você deseja vai acontecer. O jovem, então, enxugou as lágrimas e pôs-se ao trabalho. Retirou as ervas com amor, com carinho, não odiando-as mais, nem mascarando a sua existência. Travou contato direto com elas, sem orgulho, sem vaidade, sem prepotência, sem arrogância, mas com amor. Colheu-as com muito cuidado, tratou-as e as fez como humus e devolveu-as à terra. E ela floresceu, e flores brilhantes, flores belíssimas surgiram no seu jardim e ele pôde entregá-lo ao seu Senhor, conforme desejou mostrar. Essa mensagem nos traz ensinamentos cruciais para o nosso cotidiano. O jardim é a nossa existência ou a nossa vida. O Senhor de terras é o Criador que nos dá o jardim, que nos dá a vida. Isso nos mostra que a vida em si não é nossa. É um empréstimo de Deus, porém, que nunca mais poderá ser devolvido. Nunca a vida será especificamente nossa, porque não fomos nós que a criamos. Porém, paradoxalmente, também não podemos devolvê-la. Não podemos entregá-la de qualquer forma, de qualquer jeito, conforme ali está, totalmente com o solo destruído. Não. A vida é um empréstimo que nunca mais poderá ser devolvido àquele que nos deu. Então, nós precisamos cuidar muito bem desse jardim. E normalmente, bem sabemos, desejamos cuidar. Quem de nós deseja ter uma vida imprópria, irregular, uma vida de sofrimento e de amargura? Claro que ninguém quer. Porém, como não somos perfeitos, como a imperfeição ainda está presente em nós, por mais que produzamos da melhor forma na nossa terra, no nosso território, na nossa gleba, por mais que coloquemos ali sementes saudáveis, que produzam flores muito belas, ervas daninhas crescerão. Isso é invariável, isso é natural que aconteça, não tem como ser de outro jeito. Ervas daninhas vão crescer no nosso jardim. Que ervas daninhas são essas? Pensamentos negativos, comportamentos impróprios, sentimentos destrutivos, que vão perturbar aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, nossas incertezas, inquietações, ansiedades, temores, sentimentos de rejeição, sentimentos de impotência, percepções de incapacidade, de descrédito, de menosvalia, transtornos mentais, a depressão, os transtornos de ansiedade. Tudo isso poderá fazer parte da nossa vida, não como um castigo,
ou como uma impercepção de que não somos capazes de lidar com a terra que nos foi dada. Não, é apenas aquele estado de imperfeição, de incompletude que nos encontramos, perfeitamente natural, onde não temos, obviamente, todas as respostas da vida para dar. Essa imperfeição também reinará no nosso solo. São as ervas daninhas, tirando-nos de alguma forma do caminho sadio, do caminho da felicidade, do caminho da plenitude. Mas isso é natural. Quem de nós não sente raiva, não sente inveja, não sente mágoa, não sente culpa? Todos nós, de alguma forma, passamos por esses sentimentos. Quem de nós não tem os pensamentos: eu não vou conseguir, eu não mereço ser feliz, tudo parece dar errado para mim, as pessoas parecem não simpatizar comigo, eu acho que eu nunca terei um bom relacionamento? Quem de nós não passa por pensamentos destrutivos como esses, circulando na nossa mente? Invariavelmente, todos nós, em um momento ou outro, teremos decepções conosco, percepções de que somos frágeis, de que somos vulneráveis, de que as coisas parecem não dar certo e tentaremos desistir. Essa é uma experiência de vida que também faz parte do crescimento espiritual. Mas o que é que nós fazemos de errado? Tentamos arrancar esses sentimentos de alguma forma. Tentamos tirar de nós essa percepção distorcida, lutar contra os nossos pensamentos, nossos sentimentos, ou adotar condutas equivocadas. Nos isolamos das pessoas, nos afastamos dos nossos amigos, deixamos de lado os nossos relacionamentos, agredimos as pessoas, ferimos a emoção dos outros, lutamos contra tudo aquilo que é contrário à nossa opinião, hostilizamos os outros para que eles pensem como nós, determinamos certas formas de poder sobre os outros, ou ao contrário, adotamos um comportamento de concordar com tudo, de aceitar tudo, só para não perder o afeto alheio, como se fôssemos criaturas que sozinhas não damos conta de dirigir a nossa própria vida, o que é um equívoco. Todos esses fatores mentais, emocionais e comportamentais que nos perturbam, que nos desanimam, são ervas daninhas no jardim da vida. E que, em vez de mascararmos, de dizermos para nós: não quero lidar com isso, não quero agora pensar nisso, não quero ter que lidar com essa emoção dói muito, eu não quero senti-la, eu não quero percebê-la, e vamos levando uma vida sem ter contato com o nosso interior, sem ter contato com o nosso autoconhecimento, odiando o que sentimos ou mascarando aquilo que pensamos, mascarando na forma comportamental, nos iludindo, por exemplo, bebendo excessivamente, usando drogas, jogando, perdendo dinheiro, ou envolvendo-nos em relacionamentos promíscuos, buscando a multiplicidade de parceiros, comprando, gastando excessivamente, viajando demais para fugir do encontro conosco, que deveria se dar de forma, como disse o sábio, amorosa, sem crítica, sem agressividade, sem nenhum tipo de violência, simplesmente olhar para dentro de nós e dizer: eu sou humano, eu tenho o direito de não saber tudo, eu tenho o direito de errar, eu tenho o direito de ser imperfeito. Isto significa
amar as ervas, olhar para nós e dizer: eu estou sentindo raiva, então eu sou alguém inadequado. Por quê? Por que sentir raiva é ser alguém inadequado? É só um sentimento a que eu tenho direito de ter. Eu senti inveja do sucesso de fulano. É claro que é um sentimento que eu preciso trabalhar, examinar e modificar. Mas quem disse que eu não posso ter? É claro que eu posso, eu sou humano. Eu estou em convivência com os demais. De alguma forma, eu acabo cometendo o equívoco de me comparar. Isso é natural, mas não devemos permitir que prossiga. Temos que nos examinar, nos estudar e dizer: não, calma, eu sou um ser particular, eu sou um indivíduo. Não posso comparar a minha vida com a de ninguém. Eu mereço ser feliz tal qual eu sou. Vou trabalhar as minhas variáveis que me produzem sofrimento, modificando-as para que eu possa ser mais feliz, para que eu possa ser mais ativo e produtivo na vida, tendo uma vida gratificante conforme eu desejo, não conforme os outros querem para mim. Essa maneira de ver significa amar as ervas e não desprezá-las. E aí, isso me faz recordar a parábola do joio e do trigo, que Jesus narra de forma brilhante e magnífica, dizendo que um senhor de terras, um rico senhor de terras, resolveu lançar a boa semente no seu campo. E chamou, naturalmente, os seus cuidadores para gerirem aquela terra, para cuidarem dela, para ornarem, adubarem. Mas o que aconteceu? Esses homens dormiram. E enquanto dormiram, ervas daninhas, isto é, o joio, o inimigo lançou o joio. E o joio começou a sufocar aquela plantação. E quando volta o Senhor das terras, vê a plantação disseminada, com aquele joio tomando conta do seu trigo sadio. O que fez ele? Chamou os homens para pedir aquela prestação de contas. E eles disseram: acontece que os homens que estavam cuidando dormiram. O que queres que façamos? Perguntam os capatazes. Queres que arranquemos o joio? Ele disse: não, deixe ele lá. Deixe o joio ali. Deixe que cresçam juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, vamos retirar o trigo e colocar nos celeiros, enquanto que o joio colha tudo e deixe ali em outro setor para que ele possa ser lançado ao fogo. Essa mensagem é magnífica, porque a lição é a mesma da metáfora que eu iniciei. Deixai que cresçam juntos o trigo e o joio. Porque se você arrancar o trigo, se você arrancar o joio, diz o Senhor de terras, corre-se o risco de vir o trigo junto. É a mesma situação. Significa amar o joio, amar as imperfeições, amar aquilo que temos de equívoco, de perturbação, porque isso faz parte da nossa humanidade. Basta que trabalhemos o nosso interior da melhor forma possível, amando-nos, amando o potencial e amando a limitação. O potencial nós colocamos no celeiro das vivências cotidianas. Agora, as limitações nós colocamos um pouco de lado e as lançamos no fogo da modificação, no fogo da reparação, mas aproveitando-as como adubo para o solo ser enriquecido e mais trigo apareça na plantação.
Então a mensagem que eu quero deixar aqui é: não critique seus pensamentos destrutivos. Não critique seus sentimentos perturbadores. Não amaldiçoe seus comportamentos equivocados. Faça um autoexame amoroso, compassivo de você mesmo. Tenha compaixão com você. Deixe que cresçam juntos trigo e joio, ou seja, olhe para os dois com bondade. Aproveite o trigo, mas aproveite o joio, cada um de uma maneira. O trigo vai para as experiências sadias. O joio vai para um preparo muito especial, carinhoso, a fim de que a terra do trigo possa prosperar muito mais. Então examine-se, diga para você mesmo: esses pensamentos que tenho são só pensamentos, não são realidades. São parte da minha imperfeição que eu devo respeitar e não criticar. Devo modificá-las, mas para modificá-las eu preciso respeitá-las, aceitá-las e dizer: eu quero estudar vocês melhor. Eu quero conhecer melhor esses pensamentos. Eu quero perceber mais o que essas emoções querem dizer para mim, para que eu me compreenda, para que eu me entenda melhor. E dessa forma, trabalhe meus potenciais de modo a eliminar gradativamente as limitações. Eu as tomo, as preparo e as coloco como humus, como adubo, para que a terra do meu florescimento cada vez mais produza viço, beleza, dentro e fora de mim. Dentro, pelos meus pensamentos e sentimentos renovados, e fora, pelos meus comportamentos que criam vínculos cada vez mais saudáveis de relação com as pessoas, de amor pelos outros, pela vida, pelo mundo, sempre produzindo mais a contento, junto com todas as criaturas que são nossos irmãos. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para você. Eu espero que tenha sido de proveito para a sua meditação e desejo aqui muita paz nos seus corações. E muito obrigado.